Fala galera, quem fala aqui com vocês é o professor Ronan. E nessa aula de hoje nós vamos dar sequência aí aos povos que habitavam a região da Mesopotâmia. Nessa aula número 2. Bom, pessoal, nós falamos lá na primeira aula que essa região entre rios, essa região mesopotâmica, era habitada por vários povos, tá? E nessa aula de hoje nós vamos focar em dois desses povos aí. Um deles é o povo amorita e o outro o povo assírio. Bom, galera, o povo amorita, ele foi responsável na antiguidade pela criação de um dos maiores impérios do mundo, né? Um dos mais famosos impérios do mundo. Tá? Então, ele criou uma grande cidade-estado que se localizava bem próximo ao encontro entre os dois rios, ao encontro ali dos rios Tigres e rio Eufrates, tá? Que é a cidade de Babilônia, que virou a capital amorita, a capital dos amoritas aí. Pessoal, essa cidade Babilônia, fundada aí pelos amoritas, ficou conhecida aí como o primeiro império babilônico, porque teve um segundo império babilônico que nós iremos ver na aula seguinte. E o principal rei do primeiro império babilônico, pessoal, era o rei Hammurabi, ou Hammurabi, como alguns gostam de chamar. Bom, pessoal, o rei Hammurabi, ele era caracterizado também pelas suas conquistas. Então, todas as cidades que ele conquistava, ele obrigava essas cidades a pagar impostos para ele, né? Pagar impostos aí para a Babilônia. Tá? Então, ele conquistou, por exemplo, as cidades sumérias, que nós estudamos na aula número 1. Então, todas as cidades que ele conquistava, pessoal, ele colocava alguém da confiança dele para governar. Tá? Então, assim, ele acabava expandindo a influência e os desejos, as leis que ele criava aí. Então, logo, pessoal, como todas as cidades pagavam impostos para ele, a cidade da Babilônia tornou-se a cidade mais importante de toda a Mesopotâmia nesse momento. Bom, pessoal, as terras pertenciam ao Estado e também aos nobres, certo? Então, os camponeses tinham que pagar impostos em produtos para o rei e para a nobreza. Havia, pessoal, aquelas comunidades aldeãs, né, que eram aquelas pessoas que viviam em aldeias. Então, essas pessoas e os camponeses até podiam ter terra, sem problema, mas tinham que pagar os impostos para o rei. E outra coisa, pessoal, em certas épocas do ano, eles deveriam trabalhar de graças na terra do Estado, na terra dos reis. A escravidão dos amoritas não era muito numerosa, eram poucas. A maioria dos escravos que tinham lá no povo amorita, né, principalmente na Babilônia, eram mulheres, que elas faziam lá todos os serviços domésticos, principalmente a questão da limpeza, de cozinhar, e até mesmo, pessoal, aquela produção de tecido, né, a tecelagem. Um dos maiores feitos, pessoal, do Hammurabi, sombra de dúvida, foi o famoso código dele, o Código de Hammurabi, que talvez tenha sido aí o primeiro grande código, conjunto de leis, né, reunidos aí na história. É o famoso olho por olho, dente por dente, aqui se faz e aqui se paga. Certo? Então, pessoal, esse Código de Hammurabi, ele colocou todo o conjunto de leis, tá? Então determinava como seria a vida de cada habitante dentro do reino. Mas como funcionava esse código, pessoal? A principal ideia do Código de Hammurabi era o do olho por olho, dente por dente. Então, para a gente entender melhor o que isso significa, é como se um nobre brigasse com outro nobre, por exemplo, e furasse o olho do adversário, deixando esse nobre cego. A lei dizia que ele deveria ter o olho dele furado também, para ele ficar cego. Então, ó, se um arquiteto, por exemplo, construísse uma casa e essa casa caísse, matando o filho do morador, então o castigo seria a pena de morte para o filho do arquiteto. Mas ela tinha um problema, pessoal, essa lei tinha um probleminha. Essa lei só valia para as pessoas do mesmo grupo social. Então, ou seja, se fosse uma relação a um grupo inferior, a pena seria mais branda.
Uai, professor, mas como assim seria mais branda? Por exemplo, galera, se um nobre cegasse um camponês, ou então se um nobre cegasse um escravo, qual seria o castigo dele? O castigo dele seria mais ou menos pagar uma multa, tá? Não teria aquela mesma proporção, tá? Então, bem rigorosas essas leis, não é? Pessoal, mas só que algumas leis até que pareciam ser mais justas. Por exemplo, se um homem construísse mal, por exemplo, um canal e inundasse as terras do vizinho, ele deveria pagar pela colheita do vizinho destruída pelo alagamento. Tá? Então, essa lei só beneficiava mesmo, galera, quem era o nobre. Porque se o nobre tivesse algo atentado contra ele, ele conseguiria de volta, né? Ou teria a punição na mesma proporção. Agora, um pobre jamais conseguiria isso, tá? Então, assim, foi o primeiro código de leis, porém, beneficiou aos ricos. Pessoal, essa daí é a famosa, né? Esse é o famoso Código de Hammurabi. Ele está nessa pedra aí, pessoal. Essa pedra aí, tá? Uma pedra negra de basalto, né? Ela está escrito aí na base dela todo o Código de Hammurabi. E, pessoal, no seu canto superior, tá mostrando uma deusa entregando as tábuas da lei para o rei babilônio. Qual era o rei da Babilônia aí, pessoal, nesse momento? Mostrando aqui, ó, a deusa entregando aí para o rei da Babilônia. Esse rei babilônico aí, galera, era justamente o rei Hammurabi. Essa pedra, pessoal, por incrível que pareça, ela existe até hoje e ela está exposta lá junto com a Mona Lisa. Ela encontra-se lá no Museu do Louvre, em Paris. Existem 12 grandes obras do mundo que estão lá no Museu do Louvre. Então temos a Mona Lisa e temos também aí o famoso Código de Hammurabi. Bom, galera, então agora falando do outro povo, que é o povo assírio. Tá? Esse povo vivia na Mesopotâmia e falava um idioma parecido com o idioma babilônico. Né? Então eles eram caracterizados por serem guerreiros cruéis. Observem bem, pessoal, na mão esquerda do rapaz que está ao centro, ele está segurando uma cabeça pelas barbas. Pois é, esse povo era marcado pelos requintes de crueldade, até mesmo por ele possuírem armas superiores. Tá? Então foram eles que conquistaram toda a região da Mesopotâmia, né? Inclusive ali os amoritas, e atacaram, pessoal, até as fronteiras egípcias, conquistando ali aquela região da Palestina, aquela região ali hebraica, né, de Israel. Então, ó, eles capturavam os inimigos deles e depois, pessoal, eles praticavam requintes de crueldade. Como a gente está vendo aí na imagem, eles arrancaram a cabeça com o machado. Mas não era só isso que eles faziam, não, pessoal. Eles também era muito comum eles pegarem, executarem os prisioneiros, enfiando uma espada bem afiada pelo ânus até rasgar todo o intestino do inimigo. Tá? Então era outra forma bem cruel que eles encontravam aí para matar seus adversários, tá? Pessoal, quem eles não matavam, eles levavam para viver como escravos nas terras assírias, certo? Eis aí o principal rei dos assírios, que é o famoso Assurbanipal. Ele foi o mais famoso rei do mundo, pessoal, e ele construiu a primeira biblioteca do mundo. Pessoal, olha que curiosidade. Essa biblioteca ficava na capital assíria, que era a cidade de Nínive, né, que era a capital assíria. Os livros, galera, eram feitos de tijolos, porque se vocês lembrarem na aula número 1, nós falamos que eles praticavam a escrita cuneiforme, que era em placas de argilas. Tá? Então, por isso que essa biblioteca era feita de tijolos. E até hoje existe algum desses livros, pessoal, de tijolos aí, que é estudado por historiadores. O que esses livros contavam, pessoal? Eles contavam lendas dos povos mesopotâmicos, tá? Eles contavam trechos das histórias dos reinos que fundaram ali naquela região. E também, pessoal, havia acordos comerciais entre pessoas que viviam lá. Tudo isso estava registrado nesses livros aí, feitos de tijolos.
Bom, pessoal, com tanta revolta interna que havia, pessoal, porque olha só, os camponeses e os artesãos pagavam pesados impostos ao Estado. Então não tinha muito diálogo. Então eram os reis que mandavam e desmandavam lá. Então aumentou o número de revoltas internas. Então, com esse tanto de revoltas internas que estava tendo no Império Assírio, na cidade de Nínive, tá? Então o reino foi se enfraquecendo, foi ficando cada vez mais fraco. E os caldeus, pessoal, que vai ser objeto da nossa aula número 3, perdão, a próxima, eles são descendentes dos antigos babilônicos, eles aproveitaram esse momento de fraqueza dos assírios e destruíram a cidade de Nínive. Eles fizeram, pessoal, um ataque impecável, implacável contra os assírios, tá? Até as crianças assírias, pessoal, foram degoladas. E a cidade de Nínive, que era a capital, né, dos assírios, pegava fogo, ardia em chamas. Eles destruíram tudo aí dos assírios, até pela crueldade que os assírios se apresentavam, certo? Bom, pessoal, então a nossa aula número 2 é isso. Vamos falar desses dois povos aí e finalizar na nossa próxima aula sobre Mesopotâmia. Um grande abraço a todos e até a próxima.